Muito bem. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Como é bom ver todos vocês. Alguns é meio difícil, mas a maioria está aqui. Que bom. Boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a segunda formação. Fui pesquisar e o sinal de formação que eu encontrei para essa daqui é igual ao sinal de formatura. Igual, formação. Formação. Aí alguns intérpretes fazem formação rápida. Formação rápida. Formação rápida. Mas olha, ontem eu recebi tantas mensagens de vocês, que eu por pouco não consigo dormir. Muitas mensagens bonitas, legais, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. E hoje, o que é que vai acontecer? O que é que a gente vai estudar juntos? Vocês já separaram papel? Caneta? Já? Inclusive o sinal de caneta que vocês usam aí também é assim? Caneta, né? O Luiz fez assim, tanto faz. Aqui, assim já é coxinha. Viu, Luiz? Um dos sinais para coxinha. E se for aqui é feijão. Oi, Elisandra. Pode mostrar. Não tá aparecendo para você? Certo. Eu vou só usar esse espaço que você tá vendo mesmo, viu? Eu não pretendo sinalizar muito para baixo, não. Até porque eu vou fazer sinais bem rápidos. E são todos, a maioria que eu vou usar no espaço neutro. Se eu for usar. Às vezes eu só vou perguntar para vocês quais são os sinais que vocês usam, que é pra gente conseguir ter essa troca. Tá bom? Hoje o assunto... Mas antes, deixa eu me apresentar, porque eu acredito que hoje tenham pessoas aqui que não estiveram ontem. Não assistiram a formação anterior. Eu sou o Juan, sou de Pernambuco. A maioria de vocês não é. Mas vocês vão ouvir esse sotaque por mais 3 formações, viu? Alguns daqui são de Pernambuco, apoiam língua de sinais, outros não. Sou tradutor, intérprete, instrutor, do mesmo barro que vocês. As mesmas formações, os mesmos títulos. A única coisa que diferencia talvez seja o fato de eu ter trabalhado com algumas instituições no contexto histórico, em pesquisa, criação de material. E isso permite que eu passe para vocês o que a gente vai aprender hoje, que é história. História. Lembrando que o objetivo aqui é aprofundar conhecimento, tá? Não aprofundar sinalização. O objetivo é que os intérpretes tenham mais acesso à informação de qualidade. Até porque nós não duvidamos da capacidade que vocês têm de sinalizar, nem do tanto de sinais que vocês entendem. O léxico de vocês é uma responsabilidade de vocês. Se a gente fosse ensinar sinais aqui, alguns aprenderiam muito e outros não aprenderiam nada. Mas quando a gente trata de informações, todo mundo consegue adquirir a mesma quantidade. Tá bom? Talvez vocês conheçam alguns rostos aqui, outros não. Mas quando forem conversar, fiquem à vontade. É muito bom rever os amigos. Antes da gente começar, deixa eu fazer algumas perguntas para vocês e aí vocês podem me responder em sinais, tá bom? Vocês estão sendo acompanhados por alunos do nível básico, intermediário e avançado de Libras. Eles vão observar vocês, a forma que vocês sinalizam. A única pessoa que eles não vão dar a mínima aqui hoje sou eu. Então, quando vocês quiserem sinalizar, sinalizem que eles querem olhar vocês, tá? Essas perguntas que a gente vai fazer durante essas 5 formações, esses alunos do básico também responderam. Então vocês vão ter que responder as mesmas coisas. Certinho? Então vamos lá. Vocês podem responder com sim ou com não, ou com sim ou com não. Ok? E quando for número, vocês podem colocar o número aqui em frente à câmera que a gente consegue ver. Quando a gente fala de Libras,
A gente já viu ontem que ela não é a única língua de sinais do Brasil. Ela é a principal, não é? Mas a única não. Existem mais de 15 línguas de sinais em desenvolvimento ou que estão estagnadas lá, mas elas existem. Existe algum falante dela, nem que seja escondido, mas existe. Mas sobre a Libras, existe um alfabeto da Libras? O que é que vocês acham? A Libras tem alfabeto ou não? Respondam, por favor. Vamos lá. Sim, sim. Tô vendo alguns respondendo com sim aqui. Não sei. Sim, não. Felipe, Maica, Edilson, Bárbara, Isabelle. Tô vendo vocês, hein? Vocês podem colocar a mão bem aqui, ó. Ah, estou na dúvida. Não sei. Ó, em cima do muro não dá pra ficar. Você é neutro em partido político, mas aqui não. Vamos lá. É sim ou não? E aí, tem ou não tem? Vocês acham o quê? Deixa eu ver aqui. Sim, sim, não, não, não. Não tem. A Michelle tá ali feliz assim. Não tem, não tem. Não tem, tem. Muito bem. A gente vai descobrir essa resposta ao longo das atividades de hoje, viu? Vocês talvez fiquem surpreendidos. É importante que a gente estude a história da Libras, a história dos surdos, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, porque nós temos contato direto com os surdos, não é? E quem não tem, vai atrás de ter. Porque para quem quer trabalhar com a Libras, ou para quem já trabalha, surdo no dia a dia é ouro. Então é muito bom quando a gente tem contato com essas pessoas. Mas tem detalhes das histórias dos surdos que a gente não conhece muito. E é importante que a gente tenha acesso a essas informações por causa disso. Eu vou mostrar algumas imagens. Vocês estão vendo um cachorro latindo aí, não estão? Tem um cachorrinho chato. Esse cachorro é protestante. Toda vez que eu começo a falar aqui, ele começa a latir. Ele quer saber quem é que fala mais alto. Mas é normal, já estou acostumado. É um pincher. Já dá para entender porque que ele late tanto, né? Vou tacar uma corda nele ali para ver se ele pula um pouquinho para queimar umas energias. Vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens, um slide, e aí eu quero que vocês respondam para mim se vocês conhecem ou não as pessoas que vão aparecer lá, tá? Nós não vamos ver a fundo quem são essas pessoas ou o que elas fizeram, nós vamos dar uma visão geral sobre isso. Quando aparecer para vocês aí, me digam. Vocês estão conseguindo ver, né? Deixa eu olhar para vocês. Certinho. Conhecem esse daí? Conhecem? Lepê. Conhecem o sinal dele? Se eu não me engano, é assim. Lepê. A Márcia trabalha numa escola que tem o nome desse cara. Márcia, qual é o nome? Qual é o sinal desse homem aí? Lepê. 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 Ele é conhecido como o pai dos surdos, né? Fez muita coisa em prol dos surdos. Eu resumi o nome dessas pessoas, em alguns pelo título e pelo sobrenome, porque eles têm muitos sobrenomes. Então vai ficar muito ruim e não ia caber aí nessa página. Primeiro que vocês podem pesquisar é Lepê. Ele é o pai dos surdos, mas o pai dos surdos ricos, tá? Quando a gente vai falar na educação dos surdos, é importante lembrar que não era uma escolinha de meio de esquina que as pessoas levavam os surdos lá e eles aprendiam. Não. Eram todos nobres. Então ele é pai dos surdos ricos. E aí depois esse conhecimento foi se espalhando. Mas não foi Lepê que ensinou todos os surdos não, viu? É bom que a gente separe bem as coisas. Ele criou uma metodologia, mas ele não usava essa metodologia para todos os surdos de onde ele morava. E esse velho aí? Conhecem Rouet?
Esse é famoso, né? Alguém lembra o sinal dele? Ruete? Ruete? Eu não lembro, gente, eu não lembro. Eu tô olhando aqui alguns ruete assim. É algo por aí. Esse é o pai da Libras. A comunidade surda gosta do pai, né? É pai pra cá, é pai pra lá. A gente vai ver muitos pais aí. Ruete foi o responsável por dar estrutura a Libras. A gente viu isso um pouco na aula de ontem também, que a Libras é a união de muitas línguas de sinais emergentes. E aí conseguiram juntar todas elas e fazer esse milagre de hoje, que é a língua brasileira de sinais. Ruete foi um dos responsáveis disso, tá? Ele foi um bom professor para ter conseguido fazer o que fez. Ou ele ganhava muito bem, ou ele tinha muito amor pelo que fazia. Talvez ele tenha tido os dois. Ernest Ruete. Ele foi trazido para o Brasil por um imperador. Vocês podem pesquisar mais sobre a história dele depois. E Pedro Ponce de León? Já ouviram falar nesse homem? Ele foi um dos primeiros a educar surdos. Inclusive, ele ensinou surdos antes de Lepé. Sabiam disso? Ele era espanhol. Antes do francês Lepé começar a ensinar surdos, foi León que começou a fazer isso. Ele foi um entusiasta e ensinava tanto a nobres quanto a pobres. Ele unia essas duas classes. Inclusive a carinha dele não tem cara de quem estava só rico não, né? Juan Pablo Bonet. Esse nome é importante para a pergunta que a gente fez no início. Já ouviram falar dele? Juan Pablo Bonet. Esse cara foi o responsável por criar o alfabeto manual. Foi ele que criou a datilologia, bem antes de Lepé, tá? O que Lepé fez foi criar uma metodologia com base nos recursos que já existiam. Bonet foi quem fez isso. Ele tem um livro que mostra lá como era feito, como eram feitas cada letra. Aí a gente volta para aquela pergunta: e a Libras tem alfabeto? A resposta é não. Libras não tem alfabeto. Por 3 motivos principais. Um deles nós vamos ver mais para frente. O primeiro motivo é que a datilologia, o alfabeto manual, não é uma criação do povo surdo. Juan Pablo Bonet era ouvinte. Ele era um professor de surdos. Então, como não é uma criação dos surdos, não tem como fazer parte da língua dos surdos. Todo o alfabeto manual é um empréstimo linguístico de uma língua oral. E são aceitos, tá? Os alfabetos manuais são empréstimos linguísticos de uma língua de sinais. Vamos dar um exemplo prático aqui para a gente entender? A palavra show. Show. C-H-O-W. Aqui a gente faz assim. Show. Show. Mas eu vim fazendo diferente aí, né? Deixa eu ver aqui. Olha. Show. 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 Olha só que legal. É uma palavra do português? Não é. Mas a gente não usa. Ó, show de bola. A gente não digita lá no WhatsApp? Agora vá no Enem e coloque lá na sua redação show de bola. Para você ver o que acontece. Porque é uma palavra que não é do português. Não faz parte da língua portuguesa. Igual like, live, vibe, call. Estou numa call.
Zoom Meeting não são palavras que a gente usa no português. Quer dizer, não são palavras que pertencem ao português, mas que a gente usa no nosso dia a dia. São aceitas? Sim. São nossas? Não. A mesma coisa acontece com o alfabeto manual. Todo mundo usa, mas não pertence a ninguém. Tá? É um empréstimo do português para a Libras. Ok? Outro motivo é que a Libras é uma língua inclusiva, não é? Inclusive, para aquela nossa listinha lá dos sinais que mudaram, tem um sinal de inclusivo. Vocês viram que mudou também? Inclusão era feito assim? Minha vida inteira a inclusão era assim e agora é assim. Inclusão. Inclusão. Eu sempre achei que não tinha nenhum problema, até problematizarem o inaproblematizável. Aí, não, porque quem precisa de inclusão não é para estar acima dos que não precisam, não, é para estar junto aqui. Falei, tá bom, que legal. Então, para vocês, mais um sinal aí para aquela nossa listinha. Até o dia 21, a gente vai lembrar de um monte de sinal aí que foram atualizados. A Libras é uma língua inclusiva, não é? Se não fosse, ela não poderia ser a língua dos surdos. Como pode, então, uma língua inclusiva incluir um tipo de alfabeto no seu como um alfabeto oficial mesmo? Tem uma palavrinha que os estudiosos sempre falam. Como pode uma língua tão inclusiva usar um alfabeto como seu e não usar os outros tipos de alfabeto que os surdos também usam? Por exemplo, quando um surdo perde os braços, existe um alfabeto podal, um alfabeto que é feito com os pés. Mas espera aí, não existe surdo sem braço? Existe. Então por que o alfabeto desse surdo não vai fazer parte da Libras? E quando o surdo é cego, que usa o alfabeto Tadoma, por que também não colocam esse alfabeto como sendo da Libras? No mais, se a Libras tivesse alfabeto, ela não teria somente um. Seriam vários alfabetos que nós teríamos que aprender. Aí eu olhar isso para você, vai lá, Davi, bota o pé aí para cima, me dá um oi. Não dá. É algo que é inconcebível. Então, como não há a necessidade de a Libras ter um alfabeto, não se colocou nenhum. Mas esse alfabeto que a gente usa é aceitável, viu? Só não é da Libras. Faz parte de um parâmetro, essas letras, por assim dizer. O próximo homem é Thomas Gallaudet. Esse daí é muito famoso, inclusive nos Estados Unidos. O sinal é assim, Karen? Gallaudet. Gallaudet. Toda vez eu falo com T. Esse homem foi um dos responsáveis por uma das maiores universidades de ensino para surdos, viu? Inclusive tem uma brasileira, não sei se é Ronice de Quadros, que tem formação na universidade que ele criou. Ele e o filho. Um dos entusiastas da Libras, que forneceu muitos recursos, da Libras não, das línguas de sinais, que ofereceu muitos recursos para que existisse o que existe hoje. E Missot, vocês conhecem? Jean Missot. Alguns falam Missot, outros falam Missot, mas como é um nome francês, para a gente saber pronunciar vai ser complicado. Alguém que fala francês aí depois pode dizer lá como é que se pronuncia. Esse homem seguiu os passos de Lepé e expandiu o ensino da língua de sinais francesa para pessoas que iam além da nobreza. Ele pegou a metodologia de Lepé e começou a passar para outras pessoas também. E Abad Sicart? Esse daqui já aparece mais nos livros de história. Esse homem foi um dos responsáveis por espalhar o alfabeto manual.
Depois vocês podem pesquisar mais um pouquinho sobre ele também. E esse daqui que eu não sei se o nome dele é Maçom, se é Mason ou Mason, não sei. Mas a história dele é muito bonita. A filha dele ficou surda. E aí ele resolveu investir muito no ensino de surdos. E junto com a família Gallaudet, ele criou também a Universidade para Surdos. Uma Universidade de Educação de Surdos. Esses são alguns dos nomes principais quando a gente vai falar sobre educação de surdos. Isso porque eu resolvi escolher apenas os nomes bons, viu? Existem muitos nomes ruins a respeito dos surdos, que a gente pode ver isso, nós vamos ver isso nas próximas formações. Pesquisem um pouco mais a fundo sobre esses homens, tá? Eles fizeram muito pelo ensino dos surdos, inclusive eles são muito citados em palestras que envolvem a comunidade surda. Já vimos as pessoas individualmente. Agora a gente vai ver a história como um todo. Eu vou voltar a compartilhar com vocês, dessa vez, um arquivo que narra a história dos surdos há mais de 100 anos. A história principal, no caso, há mais de 100 anos. Vocês estão conseguindo me ver também, né? Ah, sim, que bom. Vamos lá. Muito bem. Por que a gente vai começar esse assunto falando sobre a Igreja Católica? Porque não tem para onde correr. O que o catolicismo fez com os surdos foi uma atrocidade. Os registros históricos contam que a Igreja Católica proibia o registro de nascimento dos surdos, casamento e até herança. Isso quer dizer que muitos surdos ricos não tiveram acesso à herança, né? É exatamente isso. Aí eu pergunto a vocês, por que será então que os pais dos surdos começaram ensinando primeiro os ricos? Para que eles tivessem acesso a dinheiro. Porque essas pessoas já eram ricas, então elas não eram completamente desrespeitadas, mas elas tinham que ter alguma forma de comunicação para burlar a Igreja Católica. Por isso surgiram tantos entusiastas no ensino dos surdos lá nos séculos passados, por causa de dinheiro. Poucos foram os que investiram na educação por motivos nobres. Eles investiam na educação dos surdos pelos nobres, não por motivos nobres. Essa é uma diferença. E aí nós vamos viajar por alguns países. Vocês sabem o que é que os egípcios faziam, né? Muitos, quando vão falar sobre o trato dos egípcios com os surdos, dizem que era muito bom. Os surdos eram tratados como deuses. Mas isso é fake news. Vocês já pesquisaram para ver como eram os templos dos deuses egípcios? Eram templos horríveis. Estátua come? Digam para mim. Não, né? Então os surdos eram privados de tudo isso. Eles tiravam os surdos de suas famílias, colocavam os surdos em um tabernáculo ou em qualquer lugar que o faraó quisesse, e o surdo tinha que servir como ponte entre os deuses e o faraó. Boa noite, Leandro. Sem problemas. Vocês já pesquisaram sobre alguns tratos de sacerdotisas, principalmente na Grécia? Era costume de alguns países e lugares cortar a língua das mulheres para que elas servissem como sacerdotisas. Elas não podiam mais falar. Não podiam mais.
Inclusive, tem uma história muito legal de uma das deusas do panteão. Dizem que ela tinha uma sala cheia de línguas e ela ouvia o que todo mundo falava. Mas essas línguas eram as línguas das mulheres que eram sacerdotisas dela. Com os surdos, o que é que faziam? Nós não sabemos. Mas o que a gente sabe é que essas pessoas morriam cedo demais, porque só eram procuradas quando necessário. Então, quando vocês verem as pessoas falando que os surdos eram tratados com regalias ou tratados como deuses, é mentira. É mentira. Eles eram tratados como escravos. E isso é muito diferente do que ser tratado como senhor. Outros que faziam atrocidades eram os espartanos. Estudos indicam que os espartanos jogavam os surdos desse monte aí, ó. Por que isso é tão doloroso? Surdez se vê? É uma deficiência visível? Não. Então, quando uma criança nascia com alguma deformidade clara, não se demorava para se livrar dela. Às vezes, até no mesmo dia. Mas quanto tempo se passa até que percebam que uma criança é surda? Meses, anos. Hoje, com o tanto de tecnologia que tem, muitas pessoas demoram um bom tempo para descobrir que o filho tem surdez. Quando eles lançavam as pessoas surdas desse monte ou abandonavam elas lá, nós não estamos falando de recém-nascidos. Estamos falando de crianças com 2, 3, 4 anos. E se o pai fosse um soldado, ele tinha que jogar o filho, viu? Jogar. Alguns deixavam lá. E aí a criança dava-se o fim que fosse. Mas era costume deixar essas pessoas aos cuidados dos anciãos. Eram como eles chamavam as pessoas responsáveis por isso. Se você não abandonasse, você sofreria as consequências. Até porque todo mundo iria perceber que um surdo é um surdo depois de um tempo. E iriam procurar os responsáveis por isso. E Roma? Roma seguia o que a Igreja Católica dizia. Então os surdos no Império Romano não tinham direito a nada. Direito a nada. Isso é ruim porque Roma era um império. E você, em um império, não ter acesso a nada é terrível. Você fica para trás. Na Grécia, as pessoas seguiam influências filosóficas, pensamentos de homens famosos como Aristóteles. Ele questionava a natureza humana dos surdos. Isso quer dizer que os surdos e outros deficientes, mas principalmente os surdos, eram tratados como animais. Até porque se eles não conseguem falar, eles não têm pensamento, logo não são humanos. O tratamento era cruel. E os indígenas? Eu, particularmente, sinto que esse é o caso que mais me toca. É costume de algumas tribos indígenas matarem quem tem deficiência. Seja qualquer deficiência. Inclusive, aqui no Brasil, no ano de 2022, quando o governo foi inspecionar algumas tribos indígenas, encontraram 2 crianças gêmeas enterradas de cabeça para baixo. Aqui no Amazonas, viu? Gêmeas. Perfeitas as crianças. Sem nenhuma deficiência. Mortas. 2022, século 21. Nós não estamos falando dos espartanos, lá em 1700, 1600. Nós não estamos falando de Aristóteles. Não, a gente está falando de 2022. 3 anos atrás.
foram levar para esses indígenas, vocês podem pesquisar depois na internet esses casos. Foram levar para os indígenas cobertor e panela de alumínio. Mas o instituto responsável pela conservação proibiu os indígenas de receberem ajuda. Foi proibido. E aí foram investigar. Mas por que proíbem algumas coisas? Ah, porque panela de alumínio não é cultura de índio. Cobertor não é cultura de índio. Quando foram investigar algumas práticas, descobriram que cultura nociva, e é assim que se chama essa expressão de matar deficientes, tá? Cultura nociva ainda existia. E alguns cemitérios clandestinos foram achados. Crianças que sofriam com síndrome de Down. Crianças que nasciam com alguma deformidade, enterradas vivas. Todas enterradas vivas. Aqui no Brasil. Em outros países, algumas tribos repetem esse mesmo costume. E é bom que a gente entenda essa história do povo surdo, porque esse costume nocivo continua até hoje, né? Canibalismo era um costume nocivo de muitas tribos indígenas. Acreditavam-se que se um índio forte morresse e todo mundo comesse um pedaço da carne dele, as pessoas iriam pegar a força daquele índio. E assim muitas práticas ruins, terríveis, foram se espalhando. E o nazismo? A gente sempre roda, mas quando fala de história sempre cai em Hitler, né? Terrível. Vocês sabiam que as pessoas com deficiência também foram perseguidas pelos nazistas? Sim ou não? Deixa eu olhar aqui o pescocinho de vocês. Sabiam, né? Que bom. Que bom. Alguns não, outros sim. Algumas pessoas definem isso tudo como raça ariana. Aquela raça perfeita, em que tudo tem que estar muito belo. Fazia parte dessa nação um homem que o bigode ia só pela metade, né? Mas era assim um costume comum. E as pessoas que não se encaixassem na raça ariana deixavam de ter raça. E isso aconteceu com os surdos. A partir daqui, a gente vai abordar o que aconteceu com os deficientes, tá? Eu não sei até hoje como se pronuncia essa palavra, mas eu ouvi a minha vida inteira falar que é Acacian T4. Ou Acacian T1, 2, 3, 4. Acacian T4, não sei. Mas eu falo Programa T4, pronto. Programa T4. Esse foi um programa de extermínio que tentou acabar com todos os deficientes da Alemanha do Terceiro Reich, comandados por Hitler e por uma mente maligna que estava por trás disso tudo também. O que aconteceu? Primeiro, a esterilização foi amplamente divulgada. Porque acreditava-se que alguém, em algum lugar, espalhava esse gene doentio, esse gene defeituoso que estragava a raça ariana. Aí a gente vai esterilizar todo mundo que teve um filho deficiente, ou todo deficiente adulto, para que ele nunca procrie. E isso aconteceu com milhares de pessoas. Eles diziam que era um programa de vacinação à saúde. E aí eles acabavam esterilizando as pessoas mesmo, viu? As mulheres eram ligadas, por assim dizer, e os homens também passavam por procedimentos médicos. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi a propaganda. Muitos vídeos, filmes,
panfletos e imagens foram divulgados em toda a Alemanha falando sobre os deficientes. E eram propagandas muito feias, mas que eram aceitas por uma nação doente, por pessoas esquisitas que aceitavam essas coisas sem pensar duas vezes. Algumas dessas propagandas envolviam fotos assim. As crianças deficientes eram colocadas em extremo estresse e fotos eram batidas nesses momentos. Isso vocês vão perceber que não eram apenas deficiências visíveis, até porque vão aparecer pessoas que não parecem ter deficiências. Outras têm deficiências visíveis. Mas essas fotos eram postadas, eram divulgadas pela Alemanha para que a nação entendesse que era necessário acabar com pessoas assim. Eram fotos tiradas pelo Departamento de Propaganda da Alemanha. E algumas... Eu acho que saiu aqui? Não. Algumas imagens iam além de tudo isso. Deixa eu voltar a compartilhar com vocês. Algumas vinham com textos, descrições muito ruins. Essa diz: um deficiente custa R$ 5,50. E uma família sadia também custa R$ 5,50. Para pessoas patriotas, porque o nazismo nada mais foi do que uma comoção de patriotas. O que vocês acham que pensariam? Onde o Estado vem em primeiro lugar, a economia para o Estado também vem. Então, se um deficiente vale a mesma coisa que 5 pessoas, então deixa esse deficiente para lá, acaba com ele. E muitos aceitavam isso. E não para por aí não, viu? Esterilização, libertação, não punição. Quais pais gostariam de desejar a seus filhos um destino tão terrível? Quem gostaria de ser culpado disso? E mais uma vez, são fotos de crianças estressadas. Crianças que eram tiradas dos seus pais com a desculpa de tratamento médico. Pois Deus não há de querer que esses deficientes procriem. E essas são as imagens mais leves que a gente tem para procurar e mostrar. Muitas outras coisas aconteceram. Muitas outras coisas. E o responsável, Joseph Goebbels. Talvez vocês tenham ouvido falar desse homem. Ele repercutiu no Brasil recentemente, há uns 2, 3 anos atrás. Ele foi o responsável por experiências grotescas com deficientes. Ele fez experiências com crianças com síndrome de Down, experiência com crianças surdas, cegas, qualquer tipo de deficiência era tratado por esse homem aí. Porque eles tentavam achar uma cura, por assim dizer. Mas ele era médico, Juan? Era. E também era o chefe de propaganda nazista. Então, todas aquelas imagens que a gente viu, todos aqueles textos passavam por esse carinha aí. Ele foi o responsável por muito sofrimento. Existia um lugar chamado Castelo de Hadamar. É esse castelo aqui, nesse canto aqui atrás, ó. Castelo de Hadamar. Em cada quarto desse, acho que eu consigo selecionar para vocês, bem aqui. Em cada quarto, aqui, 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 aqui. E aqui em cima também tem mais, hein? Em cada quarto desse,
eram mantidos deficientes, presos. Eles iam atrás, esses médicos, de um tratamento de eutanásia. Eutanásia é aquela morte sem dor, né? Mas vocês acham que a morte era sem dor? Olhando para o histórico nazista, para as postagens que eles faziam sobre Deus não querer aquelas pessoas, era indolor? Dizem que muitos morriam na cama. E olha a profundidade dessa cama. Não era uma cama normal. Tanto é que muitos estudiosos chamam ela de vala. E esse prédio de Hadamar era o principal, um dos principais. Mas existiam muitos outros prédios de extermínio. Cada ponto desse preto que vocês estão vendo aí era um centro de extermínio por injeção letal. Não estão vendo a imagem? Estão vendo, né? Ah, não estão me vendo, né? Ah, tá, agora que eu entendi. Oh, vocês querem ver minha cara bonita, é? Agora. Olha aí. Agora sim. Obrigado, viu, por avisarem. Cada ponto preto desse é um centro, era, graças a Deus, um centro de extermínio com injeção letal, a eutanásia. E aqui vai uma curiosidade. Esses pontos enquadrados, esses quadrados brancos, eu acho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eram câmaras de gás. Vocês sabiam que as câmaras de gás, iguais àquelas do menino do pijama listrado, foram testadas em deficientes antes de serem usadas com judeus, inimigos políticos? Elas foram usadas em deficientes. Inclusive hoje muitas câmaras de gás ainda existem, estão lá, né, para que as pessoas possam visitar. Mas o começo das câmaras de gás foi com deficientes, tá? Os testes começaram com deficiente. Depois o uso progressivo foi com deficiente. E quando viram que dava certo, expandiram para muitos outros lugares. E nós estamos falando, olha aqui no lado esquerdo, no canto esquerdo da imagem, Euthanasia Center Germany, são os centros de eutanásia da Alemanha. Quantos anos durou esse programa? 5 anos. 5 anos de eutanásia. E 200.000 pessoas foram assassinadas. Deficientes. Desses, estimam-se que 70.000 surdos estavam incluídos. Na média, são 4 pessoas mortas por hora, 1 a cada 15 minutos. Olha o pulo que deu. De 1939, que foi quando começou esse processo todo, de 1949 até 1940, os dados são do começo da propaganda, tá? E o que acontecia nesse período aqui? Todo esse período, ônibus iam nas portas das pessoas buscar os deficientes para fazer um tratamento médico. Inclusive tem um relato de uma testemunha de Jeová que nasceu com uma deficiência. Quando foi nascer, o médico puxou o quadril com muita força. E o rapaz nasceu com o quadril torto e mancava. Foram na casa dele buscar ele. E a mãe dele deu para fazer o tratamento médico. E aí começou a se espalhar que as crianças que iam não voltavam. E a mãe dele, que também era testemunha de Jeová, foi lá no centro de cuidados, buscar ele. Sorte, não sabemos. Coincidência, também não. Mas ela conseguiu resgatar ele.
E tem um site chamado Enciclopédia do Holocausto. Anotem esse site aí. Enciclopédia do Holocausto. Tem um relato lá, um vídeo dessa pessoa, desse homem, testemunha de Jeová, falando o que aconteceu com ele. Tá em inglês, ele é alemão, é um inglês com sotaque alemão, mas para quem sabe inglês é uma maravilha. Para eu que não sei, eu tive que buscar intérprete, viu? E ainda assim tiveram dificuldade. Eu tinha esse vídeo traduzido em algum lugar, mas não consegui achar. Inclusive, Kali e Dimly são minhas testemunhas de que foi luta achar o arquivo de pesquisa para esse PDF aqui. Eu vim achar ele, já era quase 6 horas para conseguir concluir. Então, de 1930 para 1940, a propaganda começou a crescer. Em 39, Hitler assumiu como chanceler da Alemanha. Em 1940, a eutanásia já tinha começado. Então, nesse período de 5 anos que a gente conta, é porque terminou antes do final de 1945. Tá? E aí o tempo que dá são 5 anos certinho. Por que isso é importante pra gente? Porque quando a gente começa a olhar a história dos surdos com outros olhos, com mais informações, o que a gente sente aumenta. Esse é o cemitério de Hadamar. Lembram daquele prédio, daquele castelo que a gente mostrou lá atrás? Esse cemitério ficava por trás. Será que cabia aqui 200 mil pessoas? Não cabe. Não cabe. Esse era um dos cemitérios usados, tá? Era costume colocar cruz nas sepulturas. Sabe por que não tem cruz aí? Porque diziam que Jesus não morreu por esses deficientes. Então é só uma estaca mesmo, viu? Era só uma estaca cravada. Inclusive, quem era judeu, quando era enterrado, tinha uma estrelinha de Davi, uma estrela de Salomão na sepultura. Eita, moto da gota. Eles tinham uma estrela de Salomão na sepultura e diferenciava dos outros. Nem aqui eles tiveram isso. E o que mais choca é que quando os Estados Unidos foram desenterrar essas sepulturas bem quadradinhas aqui, o que eles descobriram é que a sepultura não era só desse tamanho aqui. A sepultura se estendia de uma até a outra, como valas. Então não era só esse quadrado que vocês estão vendo. Era um quadrado profundo que tinha um monte de gente enterrado aqui junto. Era o que chamavam de valas abertas. Esse é o cemitério de Hadamar. Mas vocês podem procurar na Enciclopédia do Holocausto. Tudo isso vai estar lá. Para achar, vocês podem digitar deficientes, tá? E aí vocês vão encontrar as informações completas, os vídeos completos. Inclusive, vocês vão conseguir encontrar também... Quem está desenhando, gente? Colocaram a carinha sorrindo no cemitério, que é isso? Inclusive, vocês vão encontrar lá as informações necessárias para fazer pesquisas, apresentar trabalhos, tá? Vai ser muito bom para vocês pesquisarem isso, ter mais acesso. Conheciam esse site? Enciclopédia do Holocausto. Não fala somente sobre deficiente. São coletâneas de fotos, vídeos, interrogatórios de nazistas, vídeos também do governo americano invadindo os hospitais. Inclusive esses eu não tive coragem de colocar aqui, porque eles encontram os deficientes em uma situação deplorável. Deplorável. Inclusive, alguns estudiosos dizem que
quando os surdos eram levados lá para o castelo de Hadamar, eles tinham as unhas arrancadas, dedos cortados, viviam com as mãos amarradas para não se comunicar. Até porque já existia uma forma de comunicação entre os surdos. A gente viu que existem as línguas emergenciais, né? Essas línguas, essas formas de comunicação eram usadas pelos surdos onde quer que eles estivessem. Nada, Michele, relaxe, tranquilo. Tá ok. Imagina. Foi o filho da Michele, viu, gente? Ela tá pedindo desculpa aqui, o bichinho. Ele tem culpa, não. Ele tem idade. Ele é bem pequenininho, não é nada, não. Depois a gente desenha uma carinha feliz pra ele também, né? A gente promete pra ele. Ai, ai, ai. Lembrem que quando a gente começa a usar a Libras, não é para resistir a nada. Porque quem usa a Libras como bandeira de movimento não sabe o que é a Libras. Libras é um ato de existência, porque ela permanece até um dia que ela não vai mais existir. E a gente quer muito que isso aconteça, né? Mas ninguém deve tratar a Libras como algo para levantar bandeiras, causas. Não, porque não é isso. Não é necessário que seja feito isso. A gente usa a Libras porque a gente sabe que quem existe precisa continuar existindo. E agora vocês têm mais motivos para fazer isso. Vocês são tradutores, intérpretes e instrutores com aprofundamento em história. Isso quer dizer que vocês entendem ainda mais o significado da língua com qual vocês trabalham. Não é só mais a língua brasileira de sinais. É uma língua que resistiu. E quando a gente fala que resistiu, é porque logo depois de tudo isso, aconteceu o que a gente chama de Congresso de Milão. Já estudaram sobre isso, né? Congresso de Milão, acho que é assim o sinal, né? O Congresso de Milão. Quem conhece? Levanta a mão para eu ver aqui, se eu não vou falar uma novidade nova. Conhecem, conhecem, conhecem. Muito bem. Conhecem o Congresso de Veneza? Congresso de Veneza. Olha lá, a Lídia está por dentro de tudo. Muito bem. O Congresso de Veneza foi um congresso que aconteceu antes do Congresso de Milão. Oralistas participaram desse congresso. E o objetivo era influenciar as pessoas a adotarem o oralismo ao invés da língua de sinais, das línguas de sinais. E participaram desse congresso pessoas influentes, viu? Inclusive professores de surdos oralistas, homens famosos também, renomados também. E um homem chamava atenção por estar lá. Graham Bell, mais conhecido como o criador do telefone. Eu tenho uma amiga que é pesquisadora, o nome dela é Lilian. Tem um documento que diz que Bell dizia que os surdos eram comunistas. Sabe por quê? Porque surdo não ia usar telefone. Surdos eram contra todo o sistema econômico. Eles não eram capitalistas. Porque Bell tinha inventado o tijolão, aquele telefone tijolão. Foi ele que inventou. E aí ele foi convidado para argumentar no Congresso de Veneza. 8 anos depois aconteceu o Congresso de Milão, Europa. E aí, língua de sinais francesa e todas as outras línguas de sinais da Europa foram criminalizadas. Sabiam que surdos morreram por causa disso? Era crime usar a língua de sinais porque eram encarados como comunistas. Não era só uma língua de sinais. Ah, é um charminho do governo e você não pode mais usar a língua de sinais. Não. Não esqueçam que França tinha inimigos na guerra.
Existia uma guerra. E você ser acusado de comunista pós Segunda Guerra Mundial era decretar sua morte. Olha, se você não apoia aqui o sistema do governo, e a gente apoia o oralismo para que todo mundo tenha acesso ao capitalismo, para que todo mundo possa usufruir de tudo igual, para que todos tenham acesso ao que se vende, não ao que se compartilha. Mas eu não uso, eu não preciso usar. E eu vou educar meus filhos em língua de sinais também, para que eles não precisem disso. E os meus netos e minha família, todos os surdos que eu conheço, não vão precisar. E aí você se pergunta, Juan, mas era um grupo tão pequeno, como é que perseguia um grupo tão pequeno por isso? Vocês pertencem a qual grupo? Um grupo tão pequeno que por menos é perseguido do mesmo jeito. Então, o tamanho de um grupo não define a escalada de dificuldade que vai enfrentar, não é isso não. Só basta cismar com a sua cara. E cismaram com as caras dos surdos por décadas, centenas de anos. Então, quando a gente abre a internet e vê que uma Bíblia foi lançada em língua de sinais, é tanta coisa. É tanta coisa. Quando a gente abre a internet e vê que um site é traduzido para a língua de sinais sem ser aquele robô do Hugo, é uma vitória. Quando você percebe que tem acessibilidade de verdade, é uma vitória. Mas não por militância. Porque o bom intérprete não precisa militar, não. A nossa causa não é causa. Nós trabalhamos com pessoas e por pessoas. O intérprete não é intérprete se não tiver surdo. Às vezes, acho que todos vocês já trabalharam em eventos que não tinham um surdo, né? Você estava lá interpretando, mas não tinha um surdo lhe vendo. E às vezes dá aquela... a tranquilidade. Vou interpretar aqui de qualquer jeito, já que ninguém está vendo. Mas quando tem um surdo lá, o sentimento é diferente. Você se cobra mais. Você sente mais ansiedade. Você sente mais a obrigação de ser o melhor que pode. E nesses momentos, você não se lembra do quanto você vai receber. Você pensa no quanto o surdo vai entender. Porque é isso que move nosso trabalho. A história do povo surdo é compartilhada pela comunidade surda. E comunidade surda envolve todos nós, né? Tradutores, intérpretes, instrutores, alunos de língua de sinais. Todos nós. A visibilidade a gente já tem. Nós não precisamos fazer caminhada, nós não precisamos fazer baixo assinado, nós não precisamos nada disso para ter visibilidade. Porque é só eu chegar numa beira de esquina ao lado de um surdo e todo mundo vai me olhar. E todos vocês já passaram por isso. Saí na rua, dei um oi, um surdo conversou comigo e você é o centro das atenções, ou não? Às vezes, em alguns eventos, o intérprete é colocado no fundo e às vezes atrás do palco, porque ele chama mais atenção do que o palestrante. As pessoas ficam encantadas. Precisa de mais alguma coisa do que isso? Se é reconhecimento que o intérprete precisa, tome. O nosso trabalho já nos dá reconhecimento. Vocês fazem parte ou são associados a alguma associação de tradutores e intérpretes? Não? Não, deixa eu ver aqui quem não é, quem não é. Olha que orgulho de vocês. Não são, né? Gente, vocês não perdem nada. Eu me associei à ATIUSP aqui de Pernambuco. Gente, eu fui expulso da ATIUSP. Vocês veem o que foi que eu fiz? Eu mandei um e-mail, né? Eu pagava, eu dava a César o que era de César. E aí do nada chegou um e-mail na minha caixa de entrada. Um baixo assinado para que fosse criado alguma forma alternativa de sinalizar
que incluísse os surdos não binários. Agora eles vão querer uma Libras. Aí eu falei, não. Você concorda? Eu falei, não. Botei lá, não. Mandei o e-mail. Aí depois chega outro e-mail pra mim. Querida intérprete de Libras. Eu tenho esses e-mails até hoje. Falei, né, não é complicada a vida? Justifique o seu voto. Aí tinha lá uma caixa de entrada. Falei assim, eu poderia colocar não quero, mas o mínimo que eu poderia escrever eram 700 caracteres. O mínimo. Se fosse menos que isso, eu não enviava a resposta. Aí eu coloquei lá a resposta. No mesmo dia, chegou um e-mail da presidência da ATIUSP me removendo da associação. Aí eu falei, não, peraí. E o dinheiro que eu paguei? Volta? Não. Falei, ah. Aí eu perguntei, por que estão me tirando da ATIUSP? Não, porque você concordou na matrícula que iria apoiar a causa dos surdos e agora você não apoia mais. Pelos seus valores e os nossos, é melhor que você fique de fora. Eu falei, gente, eu fui desassociado da ATIUSP, nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Aí depois eu fui procurar alguns colegas, cada uma, e até da Febrapios eu fui removido. Vocês conhecem a Febrapios, né? Aí eu liguei pra Febrapios. Olha, vem cá. Eu tinha o cadastro, eu era associado e agora não tô mais. Aí eu descobri que o presidente da ATIUSP se associou e também agora é alguma coisa do comitê da Febrapios. Não sei. Só sei que não vão com a minha cara. Vocês conhecem o Efraim Canuto? Um intérprete de música? Ele tem um cabelo cacheado, ele interpreta música. Acho que vocês já devem ter visto ele. Efraim Canuto. Quem quiser pesquisar, depois pode pesquisar, tá? Ele é intérprete de música, é um intérprete artístico. Ele é negro. Nacional. Ele interpreta em âmbito nacional. Eu não tô vendo tua mão, ô Michele. Tá tudo embaçado. Música brasileira. Ele é brasileiro. Música nacional. Ele interpreta música nacional. Ah, não. Interpreta bandeira, não. Não, hino nacional, não. Não. É só música assim, secular. Aí, acho que vocês já devem ter visto ele, né? Minha gente, o Efraim Canuto, ele era, na época, um dos responsáveis pela ATIUSP. E pediu para que eu desse uma palestra para a ATIUSP na minha formação, em História. Eu falei, eu vou, claro que eu vou. R$300. Eu falei, peraí, cara. Você vai cobrar da sua associação? Eu falei, claro que eu vou cobrar. Não é meu trabalho? Não é para valorizar a profissão? Porque agora se popularizou prostituição de intérprete. Vocês já ouviram falar nisso? Eu fiquei besta. Não, porque se você é intérprete, a Febrapios diz que a sua hora de trabalho é 150, 120 ou R$100. Se você faz por 70, você se prostitui. E eu falei assim, gente, eu já interpretei tanto de graça. Eu não sei nem qual é a classificação que vão me colocar. Aí eu falei, não é pra me valorizar? Não vou. Eu sei que até hoje, toda vez, todo evento que envolve a Febrapios, eventos que eu interpretava, eu era retirado. Acreditam? Não me deixavam interpretar por nada. E aí eu ficava lá, assim, olhando pro pessoal interpretar. Que legal. Que legal. E pronto. A diferença, eles não usam a Libras para o que a Libras realmente é. A Libras é para os surdos. Os intérpretes são para os surdos. Eu não trabalho para mim. Eu não sou intérprete para mim. Eu não sou intérprete para vocês que são ouvintes. Não, eu sou intérprete para os surdos. E que o que os surdos precisam não é de militância, não. Não é não. Os surdos precisam de trabalho bem feito, de intérpretes bem informados, intérpretes que conheçam a história dos surdos e valorizem tudo isso.
É isso que os surdos precisam. E é isso que a nossa formação também precisa. Mais qualificação, mais papel e conhecimento na cabeça. E é isso que vocês vieram atrás de buscar, né? E que bom que vieram fazer isso, viu? Que bom. A gente vai ter muito para aprender um com o outro. Muito, muito. Já falei demais, já são 9h15. Vocês vão ter 15 minutinhos se quiserem falar alguma coisa, tá bom? Aí vocês podem levantar a mão que eu consigo ver vocês. Perguntas, indagações, qualquer outra coisa, vocês podem levantar a mão. E eu tô suando a beça. Vocês podem levantar a mão aí que dá pra falar, tá bom? Se ninguém quiser falar também, não tem problema não, tá? Deixa eu ver aqui se alguém levantou a mão. Laís levantou a mão, pode falar. Depois da Laís, a Bernadette pode falar. Deixa eu só te destacar, tá, Laís? Por favor. Pode falar. Laís, tá com o áudio fechado, hein? Você não quer falar não, Laís? Ah, tá bom. Bernadette, deixa eu te... Ah, ela vai colocar o fone, né? Peraí. Ela falou livre ali à vontade. Agora. Ih, gente, alguém quer interpretar ela? Não, né? Vamos pra Bernadette. Tenta aí, tá, Laís? Qualquer coisa a gente volta pra você aqui depois da Bernadette. Pode falar aí, Bernadette. Deixa eu te destacar. Abre teu áudio, Bernadette, que eu já consigo te ver. Prontinho. Ei, Bernadette, você fechou o áudio, o vídeo, hein? Pode falar aí. Ah, gente, agora que eu descobri, sou eu que tenho que permitir aqui, né? Ah, tá, peraí. Oh, meu Deus. Calma lá, hein, gente, que é a tecnologia. Agora sim, Bernadette, pode ir. Então, a história tá de parabéns por você trazer resumidamente, né? Essa questão que a gente acha que é coisa do passado, né? Faz 10 meses que eu estou aqui no Rio Grande do Sul e a cidade que eu estou morando se chama Júlio de Castilho. Logo no início, né? Como eu sou testemunha de Jeová, já procurei alguns surdos aqui, já encontrei 4 e ofereci curso bíblico. Estou fazendo 2 cursos bíblicos aqui. Mas fui levar meu currículo também para a cidade para trabalhar, tanto na educação especial, que eu tenho formação, como também intérprete. E é como você falou, a gente valoriza. Eu digo, Jeová me use para que eu seja ouvido do surdo e a língua dele. Então, percebo aqui que muita gente não se identifica como surdos porque o preconceito é enorme, muito grande. Eles, nas cidades, não têm nenhum intérprete de Libras aqui em Júlio de Castilho. Se você pode até no Detran, não tem, não consegue. Fui na prefeitura, coloquei meu currículo, botei-me à disposição e perguntei: os surdos aqui estudam onde? Vão todos os dias levado por uma van lá para uma cidade chamada Santa Maria. É 1h30. Imagine todos os dias as crianças surdas ir para um lugar desse e voltar. Que tipo de aprendizagem essa pessoa vai ter? Eu chego a lamentei, sabe? Porque quando você vai para um congresso, uma assembleia, tipo uma assembleia de lá em Santa Maria, que eu fiz até para formação agora há pouco de pioneira regular, né? E eu vi quanto a gente chega cansada lá e volta no carro particular. Imagine todos os dias essas crianças saindo de 5 da manhã daqui para chegar lá de 7 horas. Eu lamentei, meu coração doeu. Doeu mesmo. Então, as pessoas aqui, as estudantes, elas são mais oralizadas, estão aprendendo Libras, né, formalmente, e a gente percebe quando eu ensinei o nome do nosso Deus para ela, mostrando a Bíblia, a lágrima chega, desceu assim, quando uma das surdas que elas conseguem ler português,
Tem outra que força a voz, sabe? Porque não tem com quem se comunicar. No posto médico não tem uma intérprete. Outro dia ela estava doente, eu fui no posto médico com ela, fiz a interpretação da voz dela. As pessoas que em volta parecia que estava vendo uma coisa assim, um fantasma de última geração, só porque eu estava me comunicando. E nesse posto médico, que eu saiba, é atendido os quatro surdos. E tem uma família também que a gente está atrás dessa família surda, né? No caso. Enfim, gente, é real. Os surdos, eles não têm voz. Eles não têm direito a nada. Parece estar pedindo por favor para viver, né? Com tantas leis aí. Inclusive, eles não têm sinais, não tem sinal. E eu não posso dar sinal para eles porque eles não têm comunidade, não, os surdos não se juntam aqui, né? Inclusive, eu disse o meu sinal, mostrei o meu sinal várias vezes, da irmã que tinha recebido o sinal, que está aprendendo Libras junto comigo. E aí eu fiquei assim com o coração. Aí eu viajei para Pernambuco. Quando eu volto, deixa essa irmã só indo lá, mandava os vídeos, conversava por chamada de vídeo, né? Aí eles me chamaram, botaram outro sinal em mim. Elas duas conversando, que são duas primas surdas. O Sim. meu sinal ficou esse aqui, ó, de puxadinho aqui, que diz que eu pareço uma japonesa. Aí eu Hum, fiquei sabendo que toda vez que ela falava para mim, cadê? Tipo, cadê ela? Me chamando pelo o olhinho, puxa o meu olho assim. uhum. Eu disse, vem cá, trocar meu sinal, né? Mas elas não sabem o que é um sinal. Aí eu tenho que explicar Sim. tudo. É difícil, gente. A realidade, É em dura. pleno século XXI, a realidade é essa: o surdo não tem voz, o surdo não tem direitos, O e é isso. acesso à informação é cada vez mais difícil, né? Obrigado, viu, Bernadette? Inclusive para quem é surdo, principalmente para os surdos. A Bernadette tocou num assunto que eu esqueci de falar para vocês. Depois da Laís, quer falar ainda, Laís? Agora você consegue, tá? Deixa eu te destacar, que aí todo mundo consegue te ver também. Prontinho. Ah, agora tá aberto? Sim. Ah, agora dá pra falar. Então, duas coisas. Eu assisti um filme um tempo atrás que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que chama Meu Nome é Jonah, se eu não me engano. É de um garotinho surdo na década de 70 nos Estados Unidos, em que ele não se sabe que ele é surdo até que ele tem cerca de 10 ou 12 anos de idade. Enquanto isso, ele vivia num centro de crianças retardadas, de crianças com deficiência. E a par- desde que ele era pequenininho, e só nessa idade que os pais foram descobrir que ele é surdo. É um filme muito interessante que mostra como a surdez dele mexeu com a família e como ele conseguiu se inserir na sociedade com a ajuda e com a luta da mãe dele para que ele fosse, para que ele soubesse, aprendesse sinais e não fosse oralizado, porque a escola Uhum. em que ele era colocado forçava a oralização. E ela não Entendi. queria, não entendia que ele era surdo. Como é que ele vai ser oralizado se ele é surdo? É um filme muito interessante, eu gosto muito. Meu E outra nome é coisa, Jonas, certo? Meu nome é Jonas, se eu não me engano, acho que o nome do filme é esse. Tem no YouTube. E outra coisa, é, eu trabalho agora no 90 e eu entrei como intérprete de Libras, né? Eles não têm, por enquanto, o sistema para fazer a comunicação direta com os surdos. Os surdos eles têm que se comunicar, eles têm que se cadastrar no sistema do governo para conseguir falar com um intérprete do governo e depois usar o SMS. E dá para perceber o quanto eles são relegados, como se o Uhum. problema deles fosse dá para deixar para lá porque não tem como se comunicar. E são os surdos, pelo menos eu entendo assim, os surdos que mais precisam da ajuda dos órgãos do governo, como a polícia, o Ministério Público, advogados, são os surdos que não têm contato, não conseguem se comunicar, porque eles não sabem Libras e também não sabem português. Uhum. Tem uma estudante da minha mãe, ex-estudante na verdade, que a gente não sabe nem o que deu dela. Ela tem uma história de vida bem complicada. Há uns 50 e poucos anos ela não sabe nem português e nem Libras. Para Tudo. ensinar banheiro.
para ensinar banheiro para ela foi uma luta. E a gente não sabe se ela é abusada, se não é, e não tem como falar. Os vizinhos denunciavam, mas como é que ela ia provar que ela sofre abuso? Então, é uma comunidade, um grupo que você percebe, que você sabe que precisa muito, muito, muito de ajuda, mas nem sempre a gente consegue Ô, acessar. Laís, você é de onde mesmo, Laís? Eu sou de São Paulo. São Paulo, né? Tá certo. Obrigado, viu? Muito bom ver você, minha querida. A Camila levantou a mão também. Deixa eu te destacar, minha amiga, para você conseguir falar. Vamos lá. Vou pedir só para que vocês consigam ser breves, tá? Para que mais pessoas consigam falar também. Pode falar, Camila. Peraí, deixa eu só. Que eu entrei pelo celular hoje. Tá dando pra escutar? Tá, né? Ah, então tá bom. Juana, inclusive eu quero elogiar primeiramente, gostei muito da aula aí falando sobre a história e questão dos. Ah, gente, esse meu amigo é top. Top, 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 não adianta, não tem como não. Topzera. Deixa eu falar uma coisa. Você falou assim que você não ia compartilhar muito, não ia falar muito da questão do Congresso de Milão, porque a maioria que, pelo menos a maioria que já trabalha como tradutor e intérprete já deve conhecer. Mas, assim, eu, por exemplo, tenho vários livros de tradutores, intérpretes da Ronici Quadros, da Karnov, tudo quanto é tipo de material, mas tem muito pouco, muito poucas informações a respeito de como que foi após a proibição, como que foi a questão, por exemplo, depois que liberou? Depois, né, que liberou. Todo mundo fala, não, os surdos resistiram, e aí o idioma foi, mas se você, já que o assunto hoje foi história, você consegue compartilhar alguma coisa assim, a mais de informações assim, como que foi a questão da liberação, o que que aconteceu? Porque a gente sabe que assim foi muito período muito conturbado, só que o pessoal fala muito mais da proibição do que como que foi depois. A questão de quando liberou que os surdos realmente puderam voltar a usar o próprio idioma. Aí, se você tiver alguma informação sobre isso, eu gostaria de saber. Beleza, então. Antes de alguém mais falar, deixa eu tentar responder essa pergunta. Não é uma pergunta, né? É uma sugestão da Camila. A volta foi gradual. Não se tem registros de nenhum congresso que voltou a permitir o uso das línguas de sinais. Mas o que a gente sabe é que muitos países, inclusive o Brasil, não aderiram ao Congresso de Milão. A Europa, Estados Unidos, a América do Norte, alguns países da Ásia, isso a gente sabe que aderiram. Mas perdeu força, porque os surdos começaram, nos países em que era livre usar língua de sinais, influenciar outros. Os surdos também viajavam. Essa era uma questão de nobreza, lembrem disso, tá? Então, quando nobres surdos viajavam de um país para o outro, envolvia diplomacia. Você não pode prender um surdo brasileiro na França porque ele está sinalizando. Porque de onde ele vem, pode. Daí, aos poucos, conseguiram, tá? Mas essa questão de resistência, foi não, viu? O que mais tem de registro é o aumento excessivo do oralismo durante os poucos anos do Congresso de Milão. Não tem registro de resistência de surdos, não, 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 tá? Essa questão de surdos que persistiram em usar a língua de sinais, não tem. Eles pararam mesmo. E os que usavam foram mortos. Quem quiser levantar a mão, pode levantar a mão assim que eu vejo, tá? A volta do uso das línguas de sinais foi gradual. E alguns países voltaram antes dos outros, mas no final, toda a Europa, acho que foi depois de 5, 6 anos, depois do Congresso de Milão, voltou a usar a língua de sinais naturalmente. Tá? Não foi nada espantoso. Não foi uma revolução, não foi uma guerra, não foi protesto, nada disso.
foi simplesmente a natureza da coisa. Não dá para impedir a educação de surdos quando a educação avança cada vez mais. Algo simples, natural do ser humano. Novas Você. tecnologias. Oi? Desculpa, desculpa. Vai continuar. Pode falar. Não, é que eu ia falar que naquele filme, aquele documentário, na verdade, né? Sou surda e não sabia, mostra depois no final um protesto lá, né? Aí eu ia aproveitar e perguntar se era relacionado a essa, entre aspas, liberação, se esse evento foi, é, tipo assim, depois que realmente os surdos conseguiram, na minha cabeça, né, até então, né? Assim, conseguiram continuar usando, e aí ali foi tipo uma manifestação que voltou, né? Sim, entendi. Olha, em todas Você as minhas recorda dessa? É uma formações, cena no final, é uma cena que passa no final do não, eu nunca documentário. vi nenhum artigo científico, nenhuma matéria, nenhuma publicação, nada falando sobre algum tipo de protesto ou revolta que culminou no retorno das línguas de sinais. Nunca Uhum, ouvi, certinho, certinho. tá? Obrigada. Pelas pesquisas, por tudo que indica, pelo que tudo indica, foi um retorno gradual, pouco a pouco, até porque o mundo todo não foi afetado pelo Congresso de Milão. Brasil não foi. Países aqui da Espanha também não foram. Então, a comunidade surda aqui crescia, aumentava. Isso acontecia aos poucos também lá, tá? Vamos Obrigada. ver quem mais quer falar. Deixa eu olhar para vocês aqui. Mari, tá com a mão levantada? Deixa eu te destacar, tá, meu amigo, para você conseguir falar. Vocês têm mais 3 minutos, hein? Cada um vai ter 30 segundos. Pode falar, Mari. Eu queria parabenizar Juan e falar também que que quando ele falou, né, que às vezes a gente fala um simples oi com o surdo e já vira o centro das atenções, né? Principalmente eu moro no interior da Bahia, então é bem difícil ver pessoas falando, né, Libras. E aí eu tava voltando da reunião e encontrei o irmão surdo. Eu perguntei a ele, né, se era testemunha de Jeová, e eu lembro que tinha 3 irmãos surdos no ônibus, um desceu um ponto antes, depois que eu peguei o ônibus, então eu não consegui conversar com eles. Mas quando eu peguei e falei com ele só um oi, eu percebi que algumas pessoas que estavam no fundo do ônibus, né, que eu estava falando, começaram a prestar muita atenção. Então, quando a gente fala, né, as pessoas começam a reconhecer e por conta disso, várias irmãs da congregação tiveram até uma irmã, né, minhas amigas da congregação, desenvolveram até um interesse de querer fazer o curso. Olha só. Olha aí, manda pra cá. Professor de Libras aqui é o que não falta. Obrigado, viu, Mari? Mais É, alguém? Oi? já tô te indicando, viu, Juan? Postei lá que eu vou participar, eu participei do Muito sinal obrigado. Muito e já obrigado. compartilhei de 3 pessoas da minha para 3 pessoas da minha escola Ô, que beleza. se interessaram. Ô, maravilha. Eu preciso pagar meus boletos. É sempre muito bom. Alguém mais quer falar? Vocês podem levantar a mão assim pelo celular ou... Michele, deixa eu te destacar, tá? Só um minuto. Pode falar. Oi, gente. Eu queria mostrar para vocês. Quem conhece. Ixi, deixa eu desfocar aqui que ninguém vai ver, não. Peraí, só um minutinho. Aqui, vocês conhecem esse livro? Não conhece? Eu comecei na língua de sinais em 94. Não vou falar a minha idade, tá? Esse livro aqui foi lançado em 93, 90, 93, se não me engano, né, Juan? E aí eu fazia só vocabulário, porque se eu encontrasse surdo de casa em casa, eu queria pelo menos que ele soubesse do que eu estava fazendo na casa dele. Então eu treinava português sinalizado com os folhetos e eu realmente encontrei um surdo. E aí aí ele começou a soltar a mão eu não entendia nada, né? Porque era vocabulário, né? Vocês terem ideias, rapidinho, tá, Luana? Aqui eu escrevi aqui, ó, uma dedicatória em que eu falei assim que através desse estudo, linguagem de sinais,
que poderiam salvar a vida de todas as pessoas com deficiência auditiva e mudas. Olha só. E assim devemos seguir o exemplo do próprio Jeová, que está interessado nas dificuldades dos deficientes. Então, assim, naquela época era linguagem de sinais, surdos e mudos, né? Por que que eu quero dizer? Hoje, se você tem. Qual o objetivo de você ser intérprete? Na época, eu queria apenas falar com surdos, para ele saber do que eu estava na casa dele. Só que eu me apaixonei pela língua de sinais. A língua de sinais mesmo. Depois eu fui entender que Jeová queria que eles soubessem. E eu comecei, eu e meu marido, ele é intérprete também, formamos uma congregação. Desde os 12 anos tem uma surda que eu ensinava. Hoje ela é pioneira regular, casada com ancião, numa congregação. Então, assim, a gente foi evoluindo espiritualmente. Só que eu entrei no serviço como intérprete tem 10 anos. E aí eu tive que estudar, me atualizar. Então, eu me tornei intérprete não com objetivo, mas muitos aqui eu sei que querem servir a Jeová e ter a sua profissão. Então, o que eu aconselho é assim, estudo e equilíbrio. Equilíbrio. E nunca deixe a sua língua materna, né? Às vezes assistia 2 visitas de superintendente, 2 congressos, reunião, né? Nunca deixem de se alimentar também na sua língua. E hoje eu fui criando desafios. Fui para a área educacional, a voluntária, né? A de saúde, educacional, e agora eu estou na área jurídica. Eu falei que não queria parar a jurídica, mas estou na área jurídica. E todo mundo fala, uai, seus sinais são muito bons, são muito claros, são fáceis, porque eu aprendi na organização de Jeová. O melhor ensino vem de Jeová. E, claro, nós não podemos parar de pesquisar e estudar, né, Juan? E eu parabenizo esse curso. Gente, que maravilha, aproveitem, viu? Eu nunca vi um professor ensinar tão bem. Olha que a gente está na segunda aula, né? Professor, muito obrigada, estou elogiando e querendo mostrar para os irmãos, tenha um objetivo e colocar Jeová sempre em primeiro lugar, porque o resto Jeová abençoa, tá bom? É verdade. Obrigado, viu? Falou pouco, falou bonito. Obrigado, Michele. Olha, não tem pra onde correr. A gente roda, roda, roda pra não tocar em religião, mas sempre volta. Não tem o que fazer. Não precisa pedir desculpa, não. Não tem o que fazer. É o que tem que ser. É o que acontece e pronto. É normal. É... Camila quer falar de novo, Camila? 2 vezes? Que é isso, meu Deus? Tá. Sim, pode falar, É pode só que falar. é que ela mostrou o livro de linguagem de sinais aí, a Michelle. Eu tenho um desse que eu ganhei quando meus pais começaram a apoiar os sinais. Aqui, quem começou primeiro foi os meus pais, né? Eles mudaram para a congregação quando eu era criança e eu tenho esse livro até hoje. E aí, uns dias para trás, eu falei, gente, deixa eu dar uma olhadinha, né, no livro. Gente, se a gente for usar aqueles sinais do Salão do Reino hoje, ninguém conhece nadinha daquilo ali, vai estar muito É, rapaz, desatualizado. Só que a gente não tem coragem de jogar fora, é uma herança não, aquele livro. não. Nada, nada. Para vocês terem ideia, tem um livro muito antigo chamado A Carta, a Epístola de Tiago. Gente, tão desatualizado que parece um livro católico, mas eu não jogo fora por nada na minha vida. Por nada. Nunca lerei-o, mas guardá-lo-eio. Deixa eu ouvir agora. Por nada, Felipe. Não vai embora agora não, que a gente vai tirar uma foto. Antes de vocês falarem, vamos bater logo a foto? Porque alguns têm sono, né? Um sono forte. Vamos lá? Leandro, Márcia, vocês podem baixar a mão, mas eu vou lembrar de vocês, tá? Vamos lá então. Vou fazendo aquele processozinho de pedir para quem for sorrir, para que eu consiga tirar a foto de vocês. Deixa eu só olhar aqui. Muito bem. Vamos lá. Sorriam para mim aí agora, ó. Eu vou falar para vocês aqui, tá? Aline, Bernadette, Cristiano e a esposa, a família do Edilson, Davi, o David, Edna e Elisandra. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se foi. Foi. Obrigado. Agora, ó, Felipe e Maica. É Maica? É Maica, né, gente? Pronto. Fátima, Gleiciano, Jailson, Zé, Camila, Karen e Laís. Sorriam pra cá. 1, 2, 3 e... Foi, muito obrigado.
Quem já tirou a foto e quiser sair, pode sair, tá? Quem não quiser, pode aqui ouvir a conversa. Agora, Larissa, Laisa, Leandro, Lucas e Lídia. Deixa eu ver. Eita, o pessoal tá saindo. Tá todo mundo saindo do lugar aqui pra mim, ó. Vamos lá. Ninguém sai mais não, por favor, por gentileza. Deixa eu achar todo mundo de novo aqui. Vamos lá. Já tirei da Camila. Vamos lá. Laisa, Leandro, Lucas e Lídia, Luiz, Márcia, Márcio, Marielle e Michaele. Lídia, arreda um pouquinho para a tua esquerda, por favor. Isso, obrigado. 1, 2, 3 e... Foi, muito bem. Agora... Eita, saíram do lugar aqui. Ninguém fecha a câmera também não, por favor, hein? Agora, Michele Souza, Michele de Alagoas, Milena, Priscila, Nívia, Pri, Taniele e Tati. Sorriam pra cá, por favor. 1, 2, 3. Se ajeita aí, hein, Nívia? 1, 2, 3 e... Tiago também, dá um sorriso aí pra cá, Tiago. 1, 2, 3 e... Vamos lá, vamos ver o outro. 1, 2, 3. Certinho. Agora, Vanessa. 1, 2, 3. Vanessa e Tiago. Vamos lá. Aqui já foi. Vanessa já foi também. Deixa eu tirar o pessoal que tá lá embaixo agora. Menino. Hoje foi gente, hein? Muito bem. Todos registrados. Os que quiserem sair agora podem sair, tá? Vocês estão liberados. Até mais tarde. Tchau, tchau, queridos. Boa noite. Por nada, por nada.